Parte 6. Quanto antes, melhor. Nunca é tarde para começar a investir melhor, mas quanto mais tarde isso é feito, mais caro fica se aposentar. É como se você chegasse numa loja e tivesse dinheiro para pagar à vista. Quanto maior a entrada, menores os juros e maior o desconto. Pense na sua aposentadoria como um produto que você financia. Quanto maior a entrada, menores ficarão as prestações. No Brasil, há uma peculiaridade que pode ser benéfica a você, dependendo de seu nível de maturidade como investidor. Há algum tempo não era necessário muito conhecimento, mas apenas dinheiro disponível para investir bem, pois as aplicações tinham barreiras de entrada maiores aos pequenos investidores. Hoje, no entanto, precisamos de informação, pois é possível acessar uma gama imensa de produtos mesmo com poucos recursos. Quase nunca paramos para fazer conta, mas vamos entender com uma analogia simples o que acontece. Se você viajar com a família e tiver que chegar até uma praia a 100 km de distância, após percorrer os 100 km, chegará ao destino. Mas, e se errar o caminho? Vamos supor que ande 10 km na direção errada logo no começo da viagem. Você não vai ter de andar apenas 10 quilômetros a mais para corrigir a rota, mas sim o dobro. Serão 10 quilômetros de erro e mais 10 quilômetros para voltar ao ponto zero. Com o dinheiro é a mesma coisa. Em uma simulação simples, se você investe R$ 880 por mês de forma disciplinada, chegará a R$ 1 milhão em 30 anos, caso consiga uma taxa de 0,55% de rendimento ao mês. Mas o que acontece se você passar o primeiro ano, apenas um em 30 anos, sem aplicar os R$ 880 mensais? Você vai ter deixado de aplicar R$ 10.586,40, mas chegará ao fim do período com R$ 924 mil. Ou seja, por um ano de aplicação, você abriu mão de quase R$ 80 mil no futuro. E o que isso significa? Que você deve começar já. Esse é o preço do dinheiro no tempo. Tome cuidado. Não postergue sua decisão e comece agora. Se ainda não está convencido, preciso então lhe contar mais sobre o CDI. Como falamos no primeiro capítulo, o CDI é o Certificado de Depósito Interbancário, uma taxa muito importante para estabelecer um parâmetro aos rendimentos das aplicações de renda fixa. Quanto maior o CDI, melhor as aplicações de renda fixa pós-fixada. Quanto mais alto ele for, maior a rentabilidade das aplicações conservadoras, aquelas que não exigem muito estudo. Há algumas décadas, o CDI era absurdamente alto. Não precisávamos pesquisar muito, pois qualquer aplicação de renda fixa fazia o capital dobrar muito rápido. No passado, demorávamos 4 anos para dobrar os rendimentos em renda fixa, mas hoje são necessários quase 20 anos. Para ilustrar como era mais fácil dobrar o capital investidor, no passado comparei o que acontecia com o CDI em 2 ocasiões. Em 1997, a taxa anualizada era de 41,17% ao ano, o que exigiria 25 meses de aplicação para dobrarmos o capital. Já em 2017, a taxa foi de 6,99% ao ano, exigindo que a aplicação ficasse ali por 124 meses para dobrar de valor. O CDI está com um rendimento menor. E como isso impacta no seu bolso? Simples. Hoje precisamos fazer um esforço maior para manter a rentabilidade de nossa carteira em patamares interessantes. No passado, qualquer CDB ruim de banco poderia nos prover mais de 1% de rentabilidade líquida ao mês. Hoje, isso é raridade no mundo bancário, ainda mais para aqueles clientes com menos de R$ 1 milhão em aplicação, que acabam caindo no atendimento de varejo sempre com acesso às piores taxas. Conheça os tipos de conta. Conta varejo. A conta varejo é aquela básica, oferecida pelos bancos ao grande público, sem separação por renda ou inclusão de atendimento com muita exclusividade. É um estilo de conta que, em teoria, tenta ser mais prático e incentiva operações no ambiente online.
Para este perfil, não são disponibilizados assessoria financeira nem consultoria de investimentos de qualidade. Esse público muitas vezes recebe oferta de produtos de baixa rentabilidade com taxas elevadas. Mesmo em sua versão mais simples, ser correntista de algum banco no varejo pode garantir alguns benefícios, como desconto em ingresso para o cinema, teatro e restaurante. Na grande maioria das vezes, porém, essas amenidades não justificam o valor de manutenção cobrado pelas instituições financeiras. Como as taxas são altíssimas, esses clientes acabam, por vezes, sustentando os subsídios recebidos pelos clientes com maior patrimônio no banco. Contas prêmio. Voltadas para o público com renda um pouco mais elevada, a conta prêmio é para aquele cliente que não utiliza serviços apenas para pagar conta, mas possui capital para começar a investir. Para esses clientes, o banco já começa a oferecer alguns diferenciais, como agência exclusiva sem filas, café fresco e ligações diretas com o gerente exclusivo. O serviço continua falho na oferta de produtos, com taxas elevadas e um retorno aquém do que a conta exige de patrimônio para o cliente. Entre os privilégios está o acesso a taxas de juros um pouco menores, até porque este perfil de cliente possui um patrimônio que dá mais garantia ao banco. Conta Private. A conta do estilo Private é para poucos. São oferecidos em média para quem tem pelo menos mais de 5 milhões de reais de patrimônio. O banco, neste caso, se torna muito mais cuidadoso ao lidar com o cliente com a oferta de investimentos realmente competitivos. Mesmo assim, é preciso atenção. É comum o cliente acreditar que, sendo Private, encontrará taxas melhores que as de mercado. Mas o problema é que o banco lhe dará poucas opções de aplicação. Muitas vezes, o que fideliza o cliente privado são apenas os mimos, como cartão de crédito com um interessante conversor de pontos de programa de fidelidade e outros presentes como ingressos para corridas de Fórmula 1, pacotes especiais de viagens e participação em eventos. Ainda assim, nessa categoria de atendimento, existe um diferencial competitivo muito forte. Efeito manada. Quem nunca, ao caminhar na rua, se deparou com alguém olhando para cima, observando algo que parece estar distante, e instintivamente olhou para cima também para saber do que se tratava? Se a rua está movimentada, pode ser que em poucos minutos um pequeno aglomerado de pessoas esteja olhando para cima, mesmo sem fazer a mínima ideia do porquê. Talvez quem iniciou o gesto nem esteja mais ali para explicar o que estava acontecendo. Se você fez algo sem pensar muito bem no porquê, apenas porque viu que outras pessoas estavam fazendo, agiu sobre o conhecimento, o efeito manada, é difícil, em determinadas situações, não ser influenciado por uma massa, mesmo que na hora isso nem seja percebido. Quando falamos de mercado financeiro e de bolsa de valores, é quase impossível não tratar desse tema. Apesar de a maioria das pessoas ter uma ideia de que quem investe em renda variável toma decisões sempre muito racionais e baseadas em contas e fatos reais, a verdade é que só o efeito manada explica por que investidores repetidamente compram ativos quando eles estão em alta e os vendem na baixa, sendo que essa atitude geralmente resulta no pior retorno financeiro possível. Um exemplo clássico do efeito manada é a atitude tomada por João, um investidor fictício, tipicamente conservador. Durante toda a vida, João só investiu seu dinheiro em aplicações de títulos de governo, mas com a taxa de juros começou a cair, seus rendimentos minguaram. Insatisfeito, João decidiu acompanhar os jornais para tentar antever quando a taxa de juros voltaria a subir de novo, pois isso devolveria rentabilidade a seus investimentos. Nos jornais, porém, só se falava de outras coisas, ações. Ele pensou, isso é o que está dando dinheiro agora. É o momento de comprar, o mercado está em alta e todo mundo está ganhando dinheiro com a bolsa. Assim como todos que apareciam felizes na reportagem falando de lucros e ganhos, João decidiu que partiria para a bolsa. Comprou ações de uma empresa cujo nome nem sabia direito, mas havia verificado que há 2 dias ela tinha mostrado uma valorização de 5% em apenas um dia. Mas, assim que comprou o ativo, seu valor caiu mais do que havia valorizado nos outros dias. Com medo de perder todo o seu dinheiro, pediu um resgate de ações, arcando com um prejuízo de cerca de 9%. Você já ouviu falar de alguém que passou por isso?
Talvez o exemplo mais icônico do efeito manada tenha sido o que aconteceu com o MDL3, as ações da Mundial, empresa no setor de tecidos, vestuário e calçados, conhecida por vender alicates de unhas. No dia 6 de abril de 2011, as ações dela começaram um dia sem motivo aparente com um aumento súbito de 12,5%, fechando o pregão com alta de 24,31%. Ou seja, seu valor saltou de R$ 28,26 no dia 5 de abril de 2011 para R$ 35,14 no dia 6 de abril de 2011. A alta era impressionante, mas nada perto do que aconteceu depois. Vale lembrar que as ações dessa companhia não tinham muita liquidez antes, mas ainda assim, no dia 1º de junho de 2011, quase 2 meses depois, seus papéis valiam R$ 130,89. Estamos falando aqui de uma alta de R$ 363,16%. Nesse patamar, as pessoas já não se importavam com os fundamentos da empresa, que, aliás, terminou o ano de 2011 com um prejuízo de quase 39 milhões de reais. Eu já operava no mercado e via muitas pessoas com convicção plena de que se comprasse ações da MDL3, aumentariam em 10% seu patrimônio em apenas um dia. Mas consegui controlar minha grana e não me movimentei. No dia 11 de julho daquele ano, um mês e alguns dias depois, as ações bateram o valor de R$ 958,78. Isso representava uma alta de 3.292,71%. É claro que eu cheguei a considerar que havia perdido uma oportunidade. Todo mundo que está nessa situação, a certo ponto, se pega pensando assim. Mas eu sabia que investidores mal avisados não enxergavam o ciclo do papel e olhavam para a rentabilidade futura como se ela fosse um espelho do passado. O investidor, no fim das contas, é quase sempre um arrependido. Quando determinada ação sobe, ele se arrepende por não ter comprado mais papel desse antes. Quando ela cai, lamenta o dinheiro perdido. Quando não faz nada e vê outros ganhando dinheiro, se arrepende de não ter investido naquele determinado ativo. No caso da Mundial, investidores incautos entraram no circuito e começaram a comprar o papel, mas em curtíssimo tempo tentaram revendê-lo para aqueles mesmos que já tinham realizado um bom lucro com o mesmo ativo. Esse tipo de investidor é movido primeiro pela ganância, depois é desarmado pelo medo. Como quem iniciou o ciclo de alta já tinha feito muito dinheiro e os fundamentos da empresa não eram sólidos, em pouco tempo o papel entrou em queda. Com todos querendo se livrar dele, em 9 dias, as ações despencaram para R$ 112,79, uma queda de 88,24%. O caso é emblemático, porque devido à sua baixa liquidez, soube-se que houve manipulação de grandes investidores na compra e venda dessas ações. Quem perdeu mais, é claro, foi o investidor desavisado. E esse ciclo sempre se repete, porém nem sempre com tanta evidência. O motivo da ganância pela ação da Mundial era simples. Se você puder manter estável a taxa de 3.292,71% reais ao ano, uma aplicação de R$ 10.000 renderia em um ano R$ 339 mil, em 5 anos R$ 449 bilhões de reais, com B mesmo. É compreensível que isso motivasse algumas pessoas se o rendimento fosse fixo, mas se tratava de renda variável. E acertar em momento de tanta variação sem motivo aparente é extremamente improvável. Mesmo com tantos exemplos, a verdade é que esse tipo de situação continua sendo muito comum entre os investidores de bolsa de valores. E até mesmo os mais experientes cometem erros desse tipo. Voltando ao investidor João, podemos ver que ele está agindo em um cenário em que até mesmo a mídia não especializada em finanças passou a falar sobre bolsa de valores. Isso é um alerta de que uma forte correção, como uma imagem anterior, está para chegar. Para o investidor inteligente, mais do que um alerta de caso, é um alerta de oportunidade. Isso porque, apesar de o efeito manada fazer com que muitos investidores percam dinheiro, também é uma grande oportunidade para os que estão atentos.
É justamente quando a grande massa se afoba amedrontada e faz o mercado cair que surgem as grandes oportunidades de compra de bolsas de valores. Como tomar a melhor decisão? Em 99,9% das vezes. Todas as vezes que você se deparar com uma situação em que é necessária uma decisão relacionada a investimentos, precisa entender um conceito muito importante, mas não tão simples, chamado custo de oportunidade. O triângulo de Nigro também se baseia nele e suas três pontas: rentabilidade, liquidez e risco. Sempre devem ser analisadas antes de um aporte. Para refletir sobre o custo de oportunidade, o primeiro passo é criar um parâmetro de referência, sendo o melhor deles sempre o Tesouro Selic, considerado o investimento mais seguro do país. Por se tratar de um título público, seu risco advém da possibilidade de o governo brasileiro quebrar. Logo, por ser o ativo mais conservador que existe no mercado financeiro, pode ser utilizado como referencial para todas as aplicações que fazemos. Vamos imaginar que temos a opção de investir entre o Tesouro Selic e o CDB de um banco. Sabemos que o Tesouro Selic é o investimento mais conservador, certo? Então, para valer, colocar dinheiro no CDB tem que ter um risco um pouco maior. O rendimento final terá que ser um pouco superior. É aí que entram em cena outras duas características muito importantes para os investimentos: a liquidez, ou seja, a facilidade em que podemos ter o dinheiro do investimento em mãos, e a rentabilidade. São elas que irão compor o que nós chamamos de prêmio pelo risco. Para que faça sentido adquirir um risco maior nas aplicações, precisamos ser recompensados com maior rentabilidade ou maior liquidez, de preferência os dois. Como o Tesouro Selic possui uma alta liquidez e segue a taxa Selic, isso o torna um referencial perfeito. No entanto, por mais que tenhamos claro o referencial, precisamos entender que devemos investir o dinheiro apenas naquilo que entendemos de fato. Sempre serão oferecidos para o investidor produtos que pareçam ser muito vantajosos, ou aquela dica quente e chamativa de um produto com alta rentabilidade. Também pode ser visto em um artigo de jornal algo novo que está sendo disponibilizado no mercado, mas do qual temos poucas referências e experiências compartilhadas. Não existe dica quente no mercado. O investidor astuto não sai aí compartilhando por aí as operações que podem ser mais vantajosas para ele. Se não entendemos bem do que se trata, como vamos poder avaliar o efeito real do investimento no longo prazo? Pode até ser que no curto prazo a aposta em algo novo e desconhecido dê certo, mas o susto no futuro pode fazer com que a perda seja muito maior do que os ganhos acumulados. Avaliar o que se faz começa com passos muito simples, como primeiro questionar se aquele produto rende mais que o CDI e quais são os índices que podem influenciá-lo negativamente. E da mesma forma que retornar para o caminho certo naquela viagem em família leva tempo e consome gasolina, errar no investimento ou aportar recursos em algo falho faz com que você perca anos investidos e recursos conquistados com muito suor. Às vezes, vale mais a pena apostar no velho mapa impresso em papel do que aquele GPS que perde o sinal no meio da estrada ou possui funções que você nem sabe operar muito bem. Pode render menos ou até perder algum atalho interessante, mas é mais seguro. A melhor carteira. Já falamos sobre projeções, sobre como aproveitar oportunidades e decisões, mas como estruturar uma carteira de investimentos de forma correta? Muitos dirão que basta olhar para o rendimento dela. Mas como você deve imaginar, isso não basta. Apesar de parecer o mais importante, uma boa carteira de investimentos não é aquela que promete maior rendimento, mas sim a que atende melhor tanto às suas necessidades de curto prazo quanto às de longo prazo. Isso se faz necessário porque de nada adianta investir no longo prazo e buscar rentabilidade futura se os investimentos de curto prazo não estiverem garantidos. Antes de entrar em detalhes, é preciso ressaltar que muitas pessoas, ao começarem a investir, ainda possuem dívidas. Ela sempre faz essa pergunta: vale mais a pena quitar as dívidas antes de começar a investir ou é melhor partir direto para investimentos?
Se olharmos para o lado financeiro, faz sentido investir desde que os juros das aplicações sejam maiores do que as dívidas. Mas temos que considerar também a ideia de antifragilidade nesse momento. Por mais que possamos encontrar aplicações que rendam mais que nossas dívidas. Lembrando que conseguir isso é bem difícil. A realidade é que as dívidas não só nos tornam mais fracos, mas também nos deixam à mercê do risco da ruína. Por isso, por mais que a rentabilidade possa ser atrativa, o fato de haver a possibilidade de que o investimento dê errado pode potencializar ainda mais os danos de uma dívida que não é paga no momento certo. Além do risco de falhar na escolha de investimento, outros acontecimentos adversos podem ocorrer, como uma doença na família ou perda do emprego. Um bem pode ser roubado ou uma conta extra aparece. Por isso, só há um tipo de investimento que foge dessa regra e ele é justamente aquele que ajuda a estruturar os investimentos de curto prazo, o fundo de emergência. Assim, por mais que matematicamente faça sentido, devemos evitar ao máximo investir enquanto temos dívidas. Para entender melhor, imagine um cassino. Estatisticamente, não faz diferença se 100 pessoas jogam no cassino no mesmo dia ou se uma pessoa joga durante 100 dias seguidos. Só que quando uma única pessoa joga, ela está exposta ao risco da ruína. Se em um dia ela quebrar, não vai voltar nunca mais. Esse é o risco da ruína. Por isso, para o cassino é melhor viver em 100 pessoas diferentes do que uma só. Já falamos sobre o fundo de emergência antes, mas vale a pena repetir, para que não seja deixado de lado em nenhum momento. É com ele que garantimos cobertura de um caso de imprevistos, sem prejudicar nossa estratégia de investimento. Além do fator preventivo, o fundo de emergência pode ter outra função interessante, a de fundo de oportunidades. Isso porque há casos em que chances únicas surgem, mas acaba exigindo que tenhamos dinheiro disponível. Por ser um imóvel bem abaixo do valor do mercado, uma mudança de fundamentos de uma ação que a torne barata para compra imediata, entre tantas outras possibilidades. Por isso, mais do que simplesmente apartar emergências, é importante considerar que o fundo de emergência com sua liquidez pode servir como uma reserva inteligente para se ter dinheiro disponível sempre que uma oportunidade aparecer. Recentemente, por exemplo, tive a oportunidade de comprar uma casa na praia por R$250 mil, sendo que o imóvel estava avaliado no mercado por R$1,2 milhão. Isso só aconteceu por problemas familiares dos antigos proprietários. Mas, se eu tivesse um grande montante aplicado apenas em algo que não fosse resgatável, poderia estar abrindo mão dessa oportunidade que passava bem na minha frente. Assim, como a maior parte dos imprevistos não são de fato imprevisíveis, as oportunidades também aparecem aos montes, principalmente para quem tem dinheiro. Com o fundo de emergência preparado, temos o que é necessário para o curto prazo. Mas, ao partir para o próximo passo de divisão de nossa carteira, temos que ter em mente mais de 2 lotes imaginários: o de investimentos, que servirão para cobrir necessidades, e os que serão focados no longo prazo. Os investimentos para necessidades são importantes porque, em outros casos, temos objetivos de gastos definidos. Pode ser um casamento no próximo ano, uma viagem de fim de ano, o pagamento das chaves do imóvel, entre tantos outros compromissos que já estão assumidos. Para esses gastos, continua valendo a regra: procurar ativos de alta liquidez e segurança, como no fundo de emergência, pois você tem uma ideia de quando vai resgatá-los. De toda forma, pode começar a procurar títulos que garantam um pouco mais de rentabilidade. Entram nessa categoria os CDBs e as letras de crédito. Já vimos como funcionam os CDBs e agora é hora de entender um pouco melhor o que são as tais letras de crédito. Letras de crédito do agronegócio, LCA. Letras de crédito imobiliárias, LCI. As LCAs e LCI são títulos emitidos por instituições financeiras públicas e privadas. Uma é vinculada a direitos creditórios originários de negócios na área imobiliária, LCI, e a outra a negócios de área rural, LCA. A LCI é um dos instrumentos de renda fixa mais procurados pelo investidor pessoa física nos últimos anos, porque, ao contrário do CDB, conta com isenção de IR para este público,
Ela pode ser remunerada por taxa pós ou pré-fixada e ainda possui garantia do FGC. As rentabilidades das letras podem parecer nominalmente um pouco menores do que as dos demais investimentos, mas a isenção de imposto de renda, principalmente no curto prazo, tende a deixar estes títulos bem interessantes. Quando consideramos um horizonte de prazo maior, não é tão difícil encontrar CDBs que, mesmo pagando IR, acabam rendendo mais que as LCI e LCA, pois a partir de 2 anos de investimento, a alíquota do imposto de renda passa a ser de 15%. Para ficar clara essa vantagem das LCIs/LCA no curto prazo, vamos imaginar 2 investimentos. Um LCI que renda 88% de CDI em 1 ano e 6 meses e um CDB que renda 105% de CDI no mesmo prazo. O CDI considerado foi de 7% ao ano, enquanto a alíquota de IR para esse prazo fica na casa de 17,5%. Lembrando que quanto mais tempo o investimento é mantido, menos imposto ele paga. Qual dos 2 investimentos renderia mais? Algo mudaria se o investimento tivesse na realidade vencimento em 2 anos, com IR de 15%? CDB, 7% ao ano. CDI, 7% ao ano. CDB, 105% de 7%, que é igual a 7,35% ao ano. 7,35% menos 17,5% imposto de renda para o ano e 6 meses é igual a 6,06% ao ano. 7,35% menos 15% de imposto de renda para 2 anos é igual a 6,25% ao ano. LCI, 88% de 7%, que é igual a 6,16% ao ano. Ou seja, entre um CDB de 105% do CDI e uma LCI de 88% do CDI, o prazo de 1 ano e meio favorece a rentabilidade da LCI. Enquanto para 2 anos, o CDB será o melhor negócio. Por isso, quem escolhe uma LCI deve ter em mente que elas são muito atrativas no curto prazo, nem sempre no longo prazo.